E ai, minha alcateia cinéfila, aqui é o Leão Cine Recaps. Hoje vou apresentar um belo filme biográfico e dramático. Agora pega a pipoquinha e bora direto para o filme. O filme começa em 1904, na Suíça, onde alguns homens carregam à força uma mulher para algum lugar. O nome da mulher é Sabina, e ela sofre de um transtorno mental chamado histeria, uma doença em que a paciente perde o controle das emoções. Sabina é, portanto, levada a um hospital psiquiátrico para ser tratada por um jovem médico suíço, Carl Jung, que será encarregado de cuidá-la. Dizem que eles vão apenas conversar por 1 ou 2 horas, na maioria dos dias, como forma de tratamento. Ele acredita no conceito de associação de palavras para determinar o estado dos pacientes. Jung se senta atrás de Sabina para que ela não se sinta intimidada. Ele pergunta o que desencadeia a crise dela e Sabina responde: a humilhação. Todo tipo de humilhação fazia ela suar quando criança. O pai batia nela e depois a obrigava a beijar a mão dele. Então vemos Jung com a esposa grávida, Emma, e ele lê os papéis de Sabina. Ele descobre que Sabina é bem educada e que aspira a ser médica um dia. Jung explica para Emma que esse método de tratamento, a cura pela fala, foi proposto pelo Dr. Freud, mas ele ainda não estabeleceu as diretrizes da psicanálise. Jung poderia, portanto, ser a primeira pessoa a experimentar isso. Mais tarde, Jung passeia com Sabina e tenta saber mais sobre o estado dela, mas Sabina fica com raiva e joga o casaco no chão. Quando ele pega o casaco do chão e bate nele com a bengala, o que desencadeia de vez o distúrbio de Sabina. Ela arranca o casaco dele e pede para voltar para o asilo. Depois de algum tempo, Jung visita Sabina e diz que falou com o diretor-geral sobre o interesse dela em medicina. Agora, Sabina pode ajudá-lo ocasionalmente em suas pesquisas. Em seguida, Jung realiza uma associação de palavras sobre hematomas. Sabina ouve certas palavras, e Emma deve dizer a primeira palavra que vier à mente depois de escutá-las. Após o procedimento, Sabina conclui que a esposa dele pensa muito na própria gravidez, o que é evidente, mas também se preocupa com o fato de Jung estar perdendo o interesse por ela. Jung fica impressionado com a análise de Sabina. Depois de algum tempo, Emma dá à luz uma menina e pede desculpas a Jung por não ter dado um menino. Ele pede para ela parar de ser ridícula, porque também está feliz com uma menina. Na sessão seguinte com Sabina, ele mergulha mais profundamente nas lembranças dela. Sabina revela que quando tinha 4 anos quebrou um prato. Então o pai deu uma palmada nela, nua, mas na verdade ela gostou disso, e aquilo a excitou. Desde então, todo tipo de humilhação a excitava, e é por isso que ela puxou o casaco quando Jung bateu nele. É por isso que acha que nunca deveria sair do asilo. 2 anos depois, Jung e Emma vão a Viena para conhecer o Dr. Sigmund Freud. Freud pergunta como Sabina está, e Jung responde que ela está muito melhor agora. Eles a matricularam numa escola de medicina e ela está se saindo muito bem. Os 2 homens passam horas conversando sobre psicanálise e sobre como os sonhos afetam a mente das pessoas. Eles passam 13 horas discutindo ideias e teorias. Jung retorna à Suíça, encontra Sabina e diz para ela que Freud não é exatamente o que ele imaginava. Ele é obcecado com a ideia de representar cada sintoma em termos sexuais, e seus discípulos não são nada impressionantes. Jung acredita que há outras razões além do sexo, e quer seguir as próprias ideias. Um pouco mais tarde, Sabina pergunta se pode ser uma boa psiquiatra, e Jung responde afirmativamente. Ele só ouviu coisas boas sobre o histórico acadêmico dela, e ela é exatamente o tipo de pessoa de que eles precisam agora. Freud escreve uma carta a Jung e pede que ele cuide de um analista brilhante, mas errático, Otto Gross, e que o mantenha com ele até outubro. Jung descobre que Gross foi maltratado pelo pai e que é um grande defensor da poligamia, enquanto Jung, com sua única esposa, Emma, acha a monogamia mais lógica. Otto até tenta convencê-lo. Otto tenta convencer o jovem a ter relações sexuais com suas pacientes, mas Jung é inflexível e acha isso estranho. Depois de algum tempo, ele encontra Sabina novamente
e ela expressa para ele a própria ideia de sexualidade. Ela diz que estudou muitos temas sexuais na universidade e que agora está mais consciente do fato de que não tem nenhuma experiência sexual. Então, de repente, ela beija Jung e pede que ele vá até o prédio dela se quiser tomar a iniciativa. Jung então fala com Otto, que pede para ele ir até o prédio de Sabina e dar a ela o prazer simples que ela deseja. Jung ainda não tem certeza se essa é a coisa certa a fazer, mas Otto tem alguns argumentos bem fortes para convencer ele. Depois disso, Otto parte para algo físico com uma funcionária do asilo e escapa do local usando uma escada. Jung visita o quarto dele e encontra o trabalho de Otto sobre poligamia e prazeres. Ele acaba se convencendo e vai encontrar Sabina. Eles se tornam íntimos imediatamente e passam a ter várias atividades íntimas. No dia seguinte, Emma dá a Jung um barco de vela vermelha que ele sempre desejou. Esse gesto simples de amor coloca Jung diante de um dilema. Ele deve ou não continuar seu caso. Mas Sabina convence ele a continuar o relacionamento e pede que ele seja feroz com ela e que a puna como o pai costumava fazer. Enquanto isso, Emma dá à luz um menino e Jung fica encantado ao vê-lo, mas logo acaba tendo intimidade com Sabina no barco. O tempo passa e Jung encontra Freud. Freud diz que nunca deveria ter enviado Otto para ele. Mas Jung responde que Otto o ajudou a cristalizar grande parte do seu pensamento depois da partida dele. Freud quer adotá-lo como herdeiro. Jung não tem certeza. Ele expressa o desejo de estudar telepatia e parapsicologia. Mas Freud quer que ele se concentre na teoria sexual. O jovem diz abertamente que não concorda com ele. E, de repente, uma madeira range. Jung diz que sabia que algo assim ia acontecer, porque sentiu uma sensação estranha no diafragma. Freud acha isso ridículo, mas Jung tinha previsto que algo ia acontecer. E acontece. A madeira racha. Mesmo assim, Freud insiste que é só coincidência, o que confirma as suspeitas de Jung sobre a mente fechada dele. Depois vemos Jung dar uma palmada em Sabina. Aparentemente, o caso dos dois ainda está em andamento. Um dia, Jung leva Freud para um passeio de barco. Freud revela que há um boato circulando em Viena. O boato diz que Jung está tendo um caso com uma de suas pacientes, sua amante. Ele nega, mas Freud acredita. Jung fala sobre isso mais tarde com Sabina. Ele diz para ela que se sente culpado e dividido. Então decide terminar o caso deles. Mas ela faz de tudo para impedir. Jung vai embora a contragosto. Um dia, Sabina entra com raiva no escritório de Jung e pergunta por que ele falou com a mãe dela sobre o caso dos dois. Ele responde que a mãe dela já sabia. Ele admite que cometeu um erro estúpido ao se envolver nesse caso e que agora não é mais do que um médico e vai apenas atender sua paciente. Sabina, furiosa, pega uma faca em cima da mesa e corta o rosto de Jung. Incrédulo, ele observa ela ir embora. Sabina então escreve uma carta para Freud e pede para encontrá-lo, dizendo que isso seria benéfico para os dois. Ela também menciona na carta o relacionamento físico que teve com Jung. Freud escreve então uma carta para Jung e faz perguntas sobre essa mulher, mas Jung responde que ela era apenas uma amiga e que provavelmente aquilo era só uma tentativa de vingança, já que ele não tinha caído nas técnicas de sedução dela. Jung também pede para Freud servir de intermediário entre os dois, porque essa mulher já tinha feito muito mal a ele. Freud envia uma resposta para Sabina. Ele se recusa a vê-la e diz que Jung não é capaz de um comportamento tão desprezível e que ela deveria resolver os próprios problemas sem recorrer a um intermediário como ele. Essa resposta quebra o coração de Sabina, que vai novamente ao escritório de Jung. Para surpresa dela, Jung já está se preparando para sair. Ela pede desculpas se ele tiver que ir embora por causa dela. Mas Jung diz que já ia sair de qualquer maneira. Ela então confronta Jung com o fato de que ele não assumiu a relação dos dois nas cartas. Ele diz que isso não é da conta dele. Mas Sabina quer que ele escreva uma carta para Freud e conte tudo para que Freud possa aceitá-la como paciente. Ele concorda em escrever essa carta antes de partir para a América.
Sabina diz para ele que isso é bom para ele e sai do escritório. Freud recebe a carta de Jung, em que ele confessa o relacionamento. Ele então escreve para Sabina e se desculpa. Ele aprecia a forma como ela lida com o conflito e concorda em encontrá-la. Freud e Jung então sobem na balsa para partir para os Estados Unidos, onde vão apresentar suas teorias sobre a psicanálise para o resto do mundo. Mas mesmo na balsa, eles já discordam um do outro em muitos pontos. Uma rachadura na amizade fica bem evidente depois que Jung descreve um sonho para ser analisado. Freud se recusa a descrever os próprios sonhos para não se expor, o que sinceramente o deixa com raiva. Mesmo durante a conferência, um vive apontando os erros do outro e eles trocam argumentos. Isso reforça ainda mais a amargura da relação. Todo mundo passa a enxergar os dois como rivais. Depois de algum tempo, Sabina encontra Jung na Suíça para trabalhar na tese dela. Mas eles retomam o relacionamento físico. Ela pede para ele não ir embora desta vez. Mesmo assim, Sabina continua determinada. E 2 anos depois, decide partir para Viena. Sabina se torna psiquiatra e encontra Freud para discutir sua teoria. Ela acredita que a atividade sexual é um ato ao mesmo tempo produtivo e destrutivo, porque pode criar um novo ser a partir da destruição de 2 pessoas. Os dois, Jung e Freud, deveriam trabalhar juntos para solidificar as bases da psicanálise. Mas Freud não quer mais trabalhar com Jung por causa das diferenças entre eles. Ainda assim, ele confia alguns de seus pacientes a Sabina. Jung e Freud trocam cartas por um tempo, tentando resolver essas diferenças, mas em vão. Freud decide então encerrar de vez o relacionamento profissional e pessoal com ele, e escreve uma última carta. 1 ano depois, Sabina encontra Emma no jardim da casa dela. Sabina agora está casada e grávida. Depois de algumas conversas, Emma pede um favor a Sabina e acaba desabafando. Jung não é, ele mesmo. Desde que parou de falar com Freud, não dorme bem. Sabina aceita ajudar e vai falar com Jung. Ela se senta ao lado dele e percebe que ele não é mais como antes. Jung revela que tem constantemente sonhos apocalípticos, sempre uma grande inundação que causa a morte de milhares de pessoas. Isso impede que ele durma direito. O assunto volta para Freud. Jung revela que perdeu Freud no momento em que ele se recusou a compartilhar o próprio sonho, só para proteger sua autoridade. Ele diz que quer desenvolver um método que não se limite a tratar pacientes, mas ajude cada um a descobrir o que pode se tornar de verdade. Jung sempre quis estar com Sabina, mas por enquanto não pode fazer nada a respeito. No final do filme, a narração conta que Otto morreu de fome em Berlim. Freud foi expulso de Viena pelos nazistas e morreu de câncer. Sabina formou alguns dos analistas mais eminentes da nova União Soviética, mas acabou sendo baleada em uma sinagoga local. Por fim, Jung se recuperou de uma depressão nervosa, se tornou um dos principais psicólogos do mundo e faleceu pacificamente em 1961. E assim termina essa belezura de filme. Me conta se curtiu nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maroto para ajudar no canal. Um beijo e muito obrigada, minha linda alcateia. E até o próximo filme.